Espírito, Espírito, e desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei. Boa noite a todos para o nosso quarto dia da novena. Sejam todos bem-vindos à novena de Pentecostes 2020. Hoje com o tema em intenção, pedindo a graça da vida santa como filhos de Deus para todos os cristãos. Nós vamos meditar a palavra de Romanos, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 9 ao 17. Vida nova pelo poder do Espírito Santo. Para você que está acompanhando essa novena a partir de hoje, eu sou a Gilda, aqui da Paróquia Santo Antônio, sirvo na pastoral da catequese para a primeira Eucaristia e também sou ministra da Extraordinária Comunhão. Estamos aqui esse ano dividindo os dias da novena com essas lives entre o grupo de oração, com a Luciana, também os outros grupos que no decorrer da semana se apresentam, o Terço dos Homens, com o Durval, e a gente está aqui recebendo vocês em casa e entrando na casa de vocês. A minha casa torna-se um lugar de encontro e obrigada pela acolhida de vocês da nossa paróquia. Boa noite, Maria Clara, boa noite, Rívia, boa noite, Marcele, boa noite, Sônia, boa noite, Rose, a minha cunhada, o Mateuzinho, que saudade dos seus abraços, Mateus, Rívia, Eliseu, boa noite, Marilene, boa noite, Silvana, Ivonete, Márcia, boa noite, Márcia, Ana Júlia, um beijo, Ana, um beijo no papai, na mamãe, Suelen, que saudade, Ângela Iglesias, boa noite, sempre com as florzinhas, adoro, gente. Então vamos lá, vamos rezar, depois na novena tem o cenáculo, vocês vão continuar aí rezando, então vamos rezar. Hoje tá frio, vamos esquentar o nosso coração aqui com o fogo do Espírito Santo. Vamos fazer aqui a nossa acolhida com a Trindade, cantando, e depois vocês acompanham a oração inicial. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, e aclamar Deus reino de amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e
Senhor. Amém. Bom, hoje nós vamos meditar a palavra sobre a vida santa. Antes da meditação da palavra, a gente vai acolher com oração e depois com o cântico de aclamação. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude. E enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com tua luz a nossa mente, com a tua suprema graça o nosso coração, para que nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de nossas divinas misericórdias. Amém. Como eu disse ontem, nós estamos rezando em família. Convido vocês também a ficarem aí em casa com a família. E quem está sozinho, sinta-se aqui, sentado com a gente no nosso sofá. Agora nós vamos ouvir a palavra, vamos aclamar o Evangelho com a minha filha aqui, a Isabela, e o Gerson cantando. E a Giovana. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Pode contar. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês já não estão sob o domínio dos instintos egoístas, mas sob o Espírito, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, e o Espírito é vida por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos dará a vida também para os corpos mortais de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, nós somos devedores, mas não dos instintos egoístas para vivermos de acordo com eles. Se vocês vivem segundo os instintos egoístas, vocês morrerão. Mas se com a ajuda do Espírito fazem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito de escravos para recair no medo, mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros juntos com Cristo, uma vez que, tendo participado dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pode voltar lá. Bom, gente, Jesus, ontem, desde, né, todo esse tempo de me fugiu a palavra. O tempo que nós estamos vivendo, o nosso tempo litúrgico. Pascal. Tempo pascal, obrigada. Nosso tempo pascal ainda, né, que a Páscoa se estende aí por mais algumas semanas. Sétima vez, esse ano foram 7 semanas. E finalmente ontem, com a ascensão do Senhor, ele deixa, né, ele já vinha avisando, e ele deixa para nós o Espírito Santo. E essa leitura nos provoca, e
nos confirma que somos portadores do Espírito Santo e, sendo portadores do Espírito Santo, nós somos santos também. E aí vem todas aquelas dificuldades nossas, né? Das nossas vidas, dos nossos dias. Como ser santo no dia de hoje? O que é ser santo no dia de hoje? Ele fala aqui: se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado e o espírito é vivo por causa de justiça. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida também para os corpos mortais de vocês. Então a gente não pode parar na morte, definitivamente não podemos, não devemos. Nós somos devedores, mas não dos instintos egoístas para vivermos de acordo com ele. Se vocês vivem segundo os instintos egoístas, vocês morrerão. Mas se com a ajuda do Espírito fazem morrer as obras do corpo, vocês viverão. E é assim que a gente é santo, nós somos santos nos dias de hoje. O caminho da santidade, ele é trilhado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu não sou santa só porque eu estou aqui falando com vocês, falando da palavra. Eu não sou santa só porque eu estou lá na igreja. De nada adianta eu estar lá e não ser santa no meu dia a dia. Tomar como atividades ou algo que faça me afastar de Deus. E aí eu não serei santa. O padre Jeremias, ele fala assim, que na igreja é fácil achar santo, né? Ele conta até uma historinha lá da família dele, de como começou o pai e a mãe dele se conheceram. E ele fala, é fácil, porque lá na igreja todo mundo tá bonitinho, sentadinho, santinho, né? Mas e depois? Quando sai dali, como é a sua vida em família? Como é a sua vida com o seu esposo, com o seu irmão, seu irmão? Como é a sua vida no seu trabalho? E em quem nós vamos nos espelhar para sermos santos? Tantos santos viveram, deixaram, né, os seus testemunhos. E aí nós falamos, nossa, é muito difícil, porque eles, a vida deles, toda baseada em Cristo e tudo mais. Então, como assim, né? E aí eu peguei alguns exemplos aqui. São Francisco, né? Uma pessoa um santo aí, um dos santos mais conhecidos mundialmente, né? É um santo que todos conhecem. E ele tinha uma personalidade muito forte. Antes dele resolver, né, se entregar à vida santa, ele tinha uma vida não muito santa. Ele era muito rico, entregue à luxúria, entregue a todas as obras que na palavra fala, né, no egoísmo, o mundo, né, vivia largado, né, como se diz lá no interior. Então, quando ele resolve ser santo e resolve abandonar tudo aquilo e resolve seguir os caminhos de Cristo, ele não resolve só ajudar ao pobre, ele se faz pobre. Então, é uma vida admirável, mas teve os seus percalços. A vida de Santa Teresinha, uma vida trilhada na obediência, essa é um grande exemplo, né? Santo Agostinho, um ícone, reconhecido até por aqueles que, em estudos, né, filosóficos, todos os ensinamentos que ele deixou, precisou ali da mãe dele, rezando e não desistindo de rezar por ele, de pedir por ele para se tornar santo. E depois deixou uma obra maravilhosa para que a gente se delicie aí, né, de todas as palavras. Santa Zélia, a mãe de Santa Teresinha, é uma santa que eu conheço algumas particularidades, né, alguns escritos, não conheço muita coisa, mas ela era casada, tinha muitos filhos, era uma mulher que trabalhava fora, se ressentia, às vezes, de não estar tanto com os filhos dela por conta do trabalho,
vida, as belezas do caminho, e aí ela ia colocando a santidade dela e se entregou por aquela família, por aquele marido, pelos filhos, e acabou, né, esse casal fazia tudo para que a família toda fosse santa, mesmo ali tendo as dificuldades, os diálogos internos dela. Tem também a Santa Zita. A Santa Zita é a santa das domésticas. Como que Santa Zita, trabalhando, se tornando até meio que escravizada por seus patrões na época, se tornou santo. Disse que, assim, durante o dia, ela ia pensando em tudo que ela fazia e falava e pensava com ela: isso não me faz ser santa, então eu não vou fazer. E é assim que a gente tem que ser no dia a dia. O santo faz da sua vida um altar do amor. E os santos atingiram a santidade não por viverem aí essa vida toda de obediência e só por isso. Eles viveram porque eles lutaram, eles se debateram contra tudo o que fazia com que eles se afastassem de Deus. E nós, como portadores do Espírito Santo, nós temos todas essas condições. Tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que não me deixa me aproximar em qualquer situação, no trabalho, né, o egoísmo, a corrupção, aquele momento que alguém vem, né, para conversar com a gente de uma forma maldosa, a gente resolve não dar trela, né, como se diz. Então eu estou me aproximando mais da santidade. Nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos de todos os dias, a cada amanhecer, desejar com esperança ser mais santo. Nós buscamos a santidade por estar atento ao nosso lado humano. Nós não podemos deixar este lado humano, que na leitura também fala dele. Se eu me esquecer de mim, se eu não me cuidar, eu não vou conseguir ser santa. E assim com todos. Cada um cuidando de si, cuidando do próximo. Quando eu desejo para mim uma situação de que que me aproximo da santidade, eu faço com que o meu próximo também se aproxime. É o que eu falava ontem. Aquilo que, às vezes, as dificuldades na nossa família mesmo, fazer com que a gente tenha uma companhia de dentro de casa para ir para a igreja, para ir para o grupo de oração. E as nossas batalhas, né? Como mãe, como filho também, como filha, como amiga, como namorada, as nossas batalhas que nós temos que ir ali trabalhando todo dia. Não pense que todos esses santos não tiveram as dificuldades, né? De a cada dia, a cada amanhecer, passar por uma situação que afastava. Mas eles foram caminhando, demoraram anos, não foi uma vida de santidade. E aí tem alguns passos que um padre da Canção Nova, padre Flávio, ele coloca pra gente. Alguns passos para tornar essa santidade mais próxima da gente. Primeiro nós precisamos identificar as nossas imperfeições. Tudo aquilo que não é... Nunca seremos 100%, né, perfeitos. Mas a gente tem que descobrir o erro, o nosso. Porque às vezes a gente lembra do erro do outro, né? E até se justifica no nosso erro, colocando o erro do outro. Ah, eu errei porque o outro errou. Então a gente tem que estar sempre ali, né, se policiando. Encarar os nossos pecados e medos para vencer. Gente, a gente não pode fazer de conta que não errou. A gente tem que sempre se arrepender. Eu lembro que na catequese, quando a gente conversa com as crianças, lá no finalzinho da caminhada, já chegando para a primeira Eucaristia, sobre confissão, sobre o que é pecado, o que não é pecado, e as crianças se deparam com uma situação na vida delas que até então elas não tinham prestado atenção muitas vezes. O que eu preciso? O que é o pecado?
E a gente fala assim para elas: pecado é o que te afasta da graça de Deus. Aquilo que te incomoda, que faz com que você não se sinta à vontade com você mesmo, é pecado. Uma criança perguntou bem ingenuamente, assim, uma catequizanda, falando: eu tinha um bombom e eu ia comer esse bombom. Quando a minha amiga chegou, eu guardei ele no bolso. Esperei ela ir embora e depois eu comi o bombom sozinha. Isso é pecado? Então eu falei para ela assim: reflita o que você sentiu, qual foi o seu sentimento? Aí ela falou: eu me arrependi. Eu falei: então você não ficou em paz com você mesmo. Você pode tornar com que essa paz venha. Procure aí comprar um outro bombom e dividir com ela, ou então compre 2 bombons e coma junto com ela. Então você vê que uma situação tão, banal pra gente, poxa, um bombom, quantas vezes a gente, às vezes a gente até fala pra filha: olha, você vai encontrar com a sua amiguinha, você só tem um, guarda pra você comer depois, não é? A gente acaba falando isso. E incomodou ela. E o que é que a gente faz, né? O que é que o que nos leva a nos incomodar na nossa vida? Que tamanho que é esse bombom nosso que a gente está guardando? Amar especialmente quem vive do nosso lado com paciência. Esse é o terceiro passo. Lembrar que o outro não tem culpa dos nossos fracassos e sermos solidários. Quando a gente vive em família, a gente vive em grupo, ou mesmo que eu viva sozinha e eu encontro, tenho ali um grupo, uma comunidade, eu tenho que ter paciência com o outro, eu tenho que sentir no outro a presença de Deus, eu tenho que entender por que o outro está agindo daquela forma. E descobrir a felicidade na simplicidade da vida. Eu acho que aí está a grande chave. Nós não precisamos buscar grandes coisas, grandes situações, porque a simplicidade nossa já nos faz com que o nosso dia a dia tenha uma caminhada, nos leve a uma caminhada de santidade. A nossa simplicidade de amanhecer todo dia, agradecer nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres domésticos, de mãe, aquela pessoa que sai para trabalhar, sai o pai, a mãe, a criança vai para a escola, e a gente vai trilhando, reconhecendo aí como que a gente vai trabalhando no dia a dia. Eu cheguei muito cansada, eu não aguento, mas vamos pelo menos comer algo junto para que a gente possa trocar uma ideia do que aconteceu no nosso dia, e depois a gente vai cada um para o seu cantinho descansar. Faz com que a nossa vida se torne mais leve, faz com que a nossa vida seja mais santa. E a santidade não deve ser um peso ou uma imposição. Nós devemos viver a nossa vida da melhor maneira possível, com todas as nossas situações do dia a dia, porque assim a santidade vai fluindo em nós. Cada um de nós, o Espírito Santo habita cada um de nós. Então não se desespere, não tenha pressa. Viva, vai sentindo o Espírito Santo, a força, porque deixa te transformar, deixa te renovar pelo Espírito Santo, e assim você vai iniciar aí esse caminho de santidade, eu tenho certeza, nós vamos, O que aconteceu com os apóstolos? Eles ficaram paralisados com o medo. O medo paralisou e fez com que eles se trancassem ali e ficassem sem saber o que fazer. E foi mais uma vez que Jesus se manifestou ali através do Espírito Santo, através deles, e a partir dali eles iniciaram a caminhada. Tá bom? O padre Jeremias, boa noite, padre, está aqui com a gente. O Durval, a Fidélia, a Giane, a minha irmã, que saudade. Oração por todos os colegas de trabalho. O diácono Benedito, lá do interior, meu sogrinho. Olha só, gente, estamos realmente em família hoje. Vamos seguir em frente, que logo mais tem o cenáculo aí. Eu falei demais. Vamos ver? Vamos rezar, Heloísa? Vamos lá encaminhando para a oração final.
prometido e suspirado Consolador Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas e reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito. Fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos juntos com confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar pelo sino do Arquidiocesano de São Paulo, por todos os trabalhos da Igreja, por todos os missionários, todos os leigos missionários. Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovai a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sino do Arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com um vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa. Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta, dos santos padroeiros de nossas comunidades. Sejamos também ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. Vamos terminar agora com Veni Creator Spiritus. Vamos fazer assim uma conchinha com a nossa mão, pedindo para que o Espírito Santo encha de amor, encha de calor essa conchinha nossa aqui. Ó, vinde Espírito Santo, Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós seus efeitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador por vós, possamos conhecer que procedeis
do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amanhã, o 5º dia, com a Luciana e o Luciano, eles vão fazer o dia da novena, o grupo de oração, vocês acompanham com eles. E eu acompanho aqui em casa e com vocês na casa de vocês. Fiquem com Deus, continue aí participando da live, agora vem o pessoal aí rezando o terço do cenáculo. Continue fazendo essa experiência de oração na sua casa, a nossa igreja doméstica. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.